O Ricardo Cury, trabalhador jovem da casa, jovem, né, gente? Vai fazer o preparo de hoje. Boa noite. O preparo de hoje é do livro Vida Feliz, psicografia de Divaldo Franco, ditado por Joana de Ângeles. O capítulo é o 80. Podes fazer mais em favor da humanidade se te dispuseres a isto. Distende a mão a alguém caído. Dize uma palavra cortês a outrem. Sorrir para uma pessoa solitária, acenando-lhe fraternidade. Presenteia um amigo com uma flor. Faze sorrir um triste. Enlaça em ternura um desafortunado. Há moedas de amor que valem mais do que os tesouros bancários, quando endereçadas no momento próprio e com bondade. Ninguém dispensa um amigo, nem desdenha um gesto socorrista. Disputa a honra de ser construtor do mundo melhor e de uma sociedade mais ditosa. A Joana fala para a gente, nessa passagem e em outros textos, que nós somos cooperadores da obra divina. E isso nos torna muito responsáveis por tudo que acontece nesse planeta, não só com outros seres humanos, como também com todos os seres, de uma maneira geral, todos os animais e tudo. E por que não, todas as manhãs, criarmos também o hábito de lembrarmos sempre de orar, de meditar, porque estar encarnado, gente, é uma glória, é uma oportunidade incrível. Então, por que não exercitarmos e agradecermos a Deus por isso? E assim que a gente entra também no caminho do autoconhecimento, do autodescobrimento, rapidamente as coisas vão mudando e a gente começa a se perceber mais. Percebemos de imediato logo as nossas mazelas, todas as nossas questões que nos dificultam, nossos pontos fracos, podemos dizer assim. Mas, se formos mais a fundo, buscaremos a nossa essência. E como uma flor de rosa, por exemplo. A rosa, ela possui muitos espinhos, muitos mesmo. E em um momento apropriado, através do cultivo, da água, da luz e do adubo, ela floresce e nasce aquela flor tão bela que é a rosa, que nós sempre gostamos de assistir e de cheirar. Ela tem um odor maravilhoso, ela exala coisas boas. Da mesma forma, nós somos assim. Nós temos os nossos espinhos, nossas dificuldades, nossas mazelas, mas nós não devemos nos identificar com isso. Não adianta queremos retirar todos os espinhos que existem em nós, mas, por que não, através do cultivo do Evangelho, da leitura edificante do Cristo, deixar florescer a flor que cada um tem dentro de si e deixar, assim, exalar o seu perfume, o seu aroma, a sua abundância. Boa palestra a todos. Agradecemos a Ti, Senhor, pela oportunidade de nos reunirmos neste fim de tarde, para que possamos todos nós abrirmos as nossas consciências e o nosso coração, aprendendo, sentindo e recebendo de tantos amigos espirituais que nos abençoam. Assim pedimos a nossa veneranda Joana de Ângeles, que envolva Adeilson Salles, que nos trouxe os seus estudos para dividir conosco, para que cada um de nós possa refletir, estando amparado, em paz. Obrigado, Senhor. Graças a Deus. Ok? Que o Divino Educador possa tocar os nossos corações, nos envolvendo em ternura, no seu afeto. E que ao retornarmos para os nossos lares, possamos para lá levar as benesses que a espiritualidade já semeia aqui nesse nosso ambiente de trabalho e de oração. Quem de nós, nas lutas de cada dia, não passa por momentos tormentosos
em que acaba experimentando situações das mais conflituosas e, diante dos desafios da vida, em alguns momentos não pensa em desistir. Quem de nós, no âmbito profissional, na prática, dentro da casa espírita, onde quer que estejamos, não enfrenta obstáculos e tem os joelhos enfraquecidos, ameaçando dobrar ante o peso das provas, das lutas e das angústias? Pois é, a dor, ela nos torna a todos iguais. Não existe uma única criatura aqui na Terra que seja uma ilha de ventura, que viva apartada dos males humanos, pois, por mais que sejamos alienados quanto às dores dos nossos irmãos em humanidade, em algum momento essas dores acabam chegando até nós, seja pela mídia, pelo infortúnio que visita a casa do vizinho, por alguém que nos é próximo, que sempre traz um relato fatídico, triste, que nos faz refletir se vale a pena continuar. Para iniciar essa nossa abordagem acerca do tema Vencendo as Nossas Aflições, eu gostaria de trazer um momento de um personagem conhecido e muito importante na vida de todos nós, que nos afirmamos espíritas, que passou também pelo seu instante de dificuldade. Era uma manhã de abril de 1860, fazia muito frio. Allan Kardec despertara naquela manhã realmente acabrunhado, preocupado. Embora a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas já houvesse se firmado, embora a vendagem dos livros da codificação fosse promissora, ainda assim ele sentia-se acabrunhado, porque os recursos escasseavam. Allan Kardec, naquela manhã, estava triste, até que, em determinado momento, a esposa, a doce Gabi, entra com um pacote nas mãos. Um pacote muito bem elaborado, muito bem feito. Ele pega o pacote, senta-se à mesa no escritório de trabalho, olha para a mesa e vê aquelas cartas sarcásticas que se amontoavam sobre a mesa. Afinal de contas, ele trazia a notícia do Consolador prometido para o mundo, mas as dúvidas assaltavam tantos corações e chegava até ele sempre as mais variadas cartas, espicaçando o trabalho, alfinetando, provocando. Veja, nós que somos ainda criaturas limitadas e imperfeitas, às vezes chegamos à casa espírita para o exercício das nossas tarefas e temos dificuldade. Imagine ele, que rompeu todas as barreiras da ignorância humana, trazendo a proposta libertadora dos espíritos, um trabalho que a princípio ele fez sozinho. O pacote que a doce Gabi lhe entregou continha uma carta e um livro. Eu vou me ater aqui, peço licença a vocês, para fazer uma breve leitura, para que não possa escapar nenhuma minúcia e a gente possa absorver de fato, no texto psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira, no livro O Espírito da Verdade, o momento de superar também a própria angústia que viveu o codificador do Espiritismo, tanto quanto eu e você vivemos as nossas angústias nos dias atuais. E o texto nos fala assim: a pressão aumentava. Missivas, traduzindo cartas, porque nós estamos no tempo dos e-mails, talvez alguém não saiba o que é uma missiva. A pressão aumentava. Missivas sarcásticas avolumavam-se à mesa. Quando mais desalentado se mostrava, chegava a paciente esposa, Madame Rivaio, a doce Gabi, a entregar-lhe certa encomenda cuidadosamente apresentada. O professor abriu o embrulho, encontrando uma carta singela, e leu: Senhor Allan Kardec, respeitoso abraço. Com a minha gratidão,
remeto-lhe o livro anexo, bem como a sua história, rogando-lhe, antes de tudo, prosseguir em suas tarefas de esclarecimento da humanidade, pois tenho fortes razões para isso. Sou encadernador desde a meninice, trabalhando em grande casa desta capital, Paris. Há cerca de 2 anos, casei-me com aquela que se revelou minha companheira ideal. Nossa vida corria normalmente e tudo era alegria e esperança. Quando, no início deste ano, de modo inesperado, minha Antoinette partiu desta vida, levada por sorrateira moléstia, meu desespero foi indescritível. E julguei-me condenado ao desamparo extremo. Sem confiança em Deus, sentindo as necessidades do homem do mundo e vivendo com as dúvidas aflitivas de nosso século, resolvera seguir o caminho de tantos outros ante a fatalidade. A prova da separação vencera-me. Eu não passava agora de trapo humano. Faltava ao trabalho e meu chefe, reto e ríspido, ameaçava-me com a dispensa. Minhas forças fugiam. Namorara diversas vezes o rio Sena e acabei planejando o suicídio. Seria fácil, não sei nadar, ele pensava. Sucediam-se noites de insônia e dias de angústia. Em madrugada fria, quando as preocupações e o desânimo me dominaram mais fortemente, busquei a ponte Marie. Olhei em torno, contemplando a corrente, e ao fixar a mão direita, para atirar-me, toquei um objeto molhado, que se deslocou da amurada, caindo-me aos pés. Surpreendido, distingui um livro que o orvalho umedecera. Tomei o volume nas mãos e, procurando a luz mortiça de um poste vizinho, pude ler logo no frontispício. Entre irritado e curioso, esta obra salvou minha vida. Leia com atenção e tenha bom proveito. A. Laurent. Estupefato, li a obra O Livro dos Espíritos, ao qual acrescentei breve mensagem, volume que passo às suas mãos abnegadas, autorizando o distinto amigo a fazer dele o que lhe aprouver. Ainda constavam da mensagem agradecimentos finais, a assinatura, a data e o endereço do remetente. O codificador desempacotou então o exemplar de O Livro dos Espíritos, ricamente encadernado, em cuja capa viu as iniciais do seu pseudônimo, e, na página do frontispício, levemente manchada, leu com emoção, não somente a observação que o missivista se referira, mas também outra em letra firme: salvou-me também. Deus abençoe as almas que cooperaram em sua publicação. Joseph Perrier. Após a leitura da carta providencial, o professor Rivail experimentou nova luz a banhá-lo por dentro. Conchegando o livro ao peito, raciocinava não mais em termos de desânimo ou sofrimento, mas sim na pauta de radiosa esperança. Era preciso continuar, desculpar as injúrias, abraçar o sacrifício e desconhecer as pedradas. Diante de seu espírito, turbilhonava o mundo necessitado de renovação e consolo. Allan Kardec levantou-se da velha poltrona, abriu a janela à sua frente, contemplando a via pública onde passavam operários e mulheres do povo, crianças e velhinhos. O notável obreiro da grande revelação respirou a longos haustos e, antes de retomar a caneta para o serviço costumeiro, levou o lenço aos olhos e limpou uma lágrima. Allan Kardec enfrentou também os seus percalços, e dizem os espíritos que ele, se não tivesse se entregado tanto ao trabalho, com tanto amor e dedicação,
não teria sido vitimado pelo aneurisma que o abateu em 1869, levando-o ao desencarne. Nós temos aqui uma pequena amostra das lutas travadas por esse homem. As suas lutas que reverberaram através dos séculos. E hoje, essa casa que nos acolhe é fruto da lágrima que ele secou naquela manhã fria de Paris. A situação vivida por Allan Kardec, trazendo para o nosso universo, para o meu universo, para o seu universo, nos instantes em que os nossos joelhos ameaçam dobrar, nos instantes em que as amarguras tomam conta do nosso coração e nós não encontramos saída. Perdidos nos indagamos, será que vale a pena continuar? Será que esta família, com a qual muitas vezes eu não me identifico, é a família que me cabe de fato nesse mundo? Será que aquele homem que eu desposei, ou aquela mulher que eu desposei, ou aquele filho em cima de quem eu criei tantas expectativas, merecem a minha dedicação, o meu esforço? Enfim, será que aquele trabalho ao qual hoje eu me dedico merece de fato que eu exerça esse esforço todo para o progresso da empresa? São muitas as dúvidas. E por mais que as pessoas estejam bem colocadas em família, a família está harmoniosa, mas não se preocupe, um dia vem um agregado e desarmoniza tudo. Por mais que o emprego esteja garantido e a profissão rendosa, um dia vem um presidente ou vem alguém e todos nós experimentamos uma prova. Então nenhum de nós, de fato, tem uma estabilidade nesse mundo, a não ser que consiga erigir dentro do próprio coração, na intimidade da própria alma, o reino de Deus tão propalado por Jesus, porque ele anunciava que é dentro de nós que o reino de Deus se encontra. São tantas lutas, tantas angústias que enfrentamos, que de fato a Terra é uma escola, um planeta hospital, onde cada um de nós tem a chancela da própria mazela. Muitos de nós não têm enfermidade física, mas as chagas morais nos avassalam a alma, nos entristecendo, nos fazendo sofrer. Somos bombardeados diariamente pelas mídias, a violência andando solta que acontecia tão longe de mim e agora está à minha porta. Quadros como esses levam, quando não ao suicídio, principalmente os jovens, que necessitam de referências positivas, a rimos que lhes deem sentido à vida e se encontram perdidos, porque muitas vezes nem dentro de casa conseguem encontrar alguém que lhes ouça. O adulto, o pai preocupado com o filho, com a violência, enfim. A Organização Mundial de Saúde assevera que até o ano de 2020, a depressão será a doença mais incapacitante do planeta. Depressão endógena, aquela que nós carregamos dentro de nós, aquela que pode ter vindo conosco de uma vida passada. Depressão exógena, aquela onde somos vitimados pelo meio, o ambiente, as pessoas, a sociedade, acaba influenciando para que experimentemos comportamentos, pensamentos, estados de morbidez que acabam e terminam por nos incapacitar para ter uma vida muito mais feliz. Diante de tudo o que se anuncia, será que de fato nós temos condições de vencer as amarguras que nos afligem, de estabelecer um momento novo para a nossa vida, de trazer para nós, na prática, de verdade, para o meu dia a dia, esse reino dos céus propalado por Jesus? É claro que sim. A tarefa é árdua, é muito difícil, mas o inimigo não está na violência exterior. O inimigo não está no presidente, o inimigo não está em quem quer que seja. A nossa grande dificuldade
E o grande desafio que se nos impõe nos dias atuais é vencer a si mesmo. É estabelecer um parâmetro, é quebrar paradigmas, ideias preconcebidas, o desejo incessante de que as pessoas se adequem àquilo que eu entendo ser o melhor para elas. As bengalas e as muletas psicológicas nas quais nos agarramos como alegações para justificar a minha tristeza. As pessoas que eu insisto em carregar nas minhas costas, entendendo que ser espírita e caridoso é carregar os outros nas costas. Entendendo que ser espírita e caridoso é tirar do filho a prova que lhe cabe passar pela escolha que ele fez. Os nossos conceitos estão equivocados. A nossa visão precisa ser reavaliada. Nós precisamos instituir um novo padrão comportamental a partir das nossas ideias, das transformações que nos cabem empreender. É claro, é muito difícil para nós olhar o mundo e ver tantas dores e lágrimas, mas quem disse que era fácil viver aqui na Terra? Quem é que vive aqui na Terra e pode ficar alheio às dores do mundo? Agora à tarde eu estava lá no hotel, aguardando um instante de vir para cá, e eu gosto muito de me informar. Eu não assisto novela, gosto de vez em quando de ir ao cinema, porque faz parte da vida familiar levar aos filhos para assistir Shrek, a Bela e a Fera, a semana passada, amei a Bela e a Fera, a semana passada, enfim, todas essas coisas. Mas eu liguei lá e estava na Globo News. E eu liguei justamente na hora em que a notícia era sobre as armas químicas que atiraram sobre inocentes. Quem é que consegue ficar indiferente à cena nua e crua da tua frente, diante dos teus olhos, de uma criança sendo despida após ser atingida por um armamento químico? É difícil, não é verdade? Mas, por mais que as pessoas acreditem, entendam que nós estamos vivendo um tempo de trevas, eu posso asseverar a você que nunca houve tanta luz no mundo. Nunca houve tanta luz nesse planeta. Nunca existiram tantas oportunidades de se promover o amor. Nunca existiram tantas possibilidades de se fazer o bem. Veja, trazendo para a nossa análise, para tentar me fazer compreender, tomemos como um exemplo um quarto pequeno, fechado, onde você acende uma lâmpada de 40 watts. A luminosidade é limitada e você vai perceber dentro daquele quarto algumas coisas desarrumadas. Mas se você acender uma lâmpada de 100 watts ou 150 watts, você vai ter possibilidade de enxergar o quanto a bagunça é grande ali dentro daquele quarto. Não é assim? É ou não é, pessoal? Pessoal, os desencarnados já responderam. Os encarnados, respondam agora, por favor. É ou não é? É assim. Quanto mais luz, mais nós enxergamos o mal. A mazela e a terra está iluminada pelo sol da transição, da nova oportunidade, mas nós precisamos permitir que esse sol entre na nossa alma, chegue ao nosso coração, que nós possamos transformar as nossas ações num esforço contínuo, sincero, verdadeiro. Não há mais tempo para brincadeiras. Eu preciso estabelecer uma relação honesta com Deus. Eu não posso vir para o Seja e ficar no WhatsApp. Eu não posso fazer isso. Senão eu estou brincando. Eu não sou um necessitado. Eu preciso desligar meu celular e entrar em comunhão com Deus pelo menos 1 hora por semana, para perceber que essa luz existe. Ela é verdadeira, ela é palpável. Observemos o exemplo de Allan Kardec. Ele chorava sozinho. Nós choramos em alguns momentos sozinhos. Será que eu devo parar? Será que eu devo prosseguir?
É importante que estejamos juntos com Deus. Enquanto a gente não tiver essa maturidade espiritual, a gente não tiver ciência disso, que a minha conexão com Deus não depende de Deus, porque Deus está sempre comigo, mas eu não estou sempre com Deus. Eu devo iniciar o contato, parte de mim. Olha, como é interessante esses tempos modernos e nos permitem sempre uma reflexão. Todas as vezes que a gente viaja, você vai para o hotel, ou você vai para a casa de alguém. No meu caso, que estou aqui hospedado no hotel, eu chego no hotel, pergunto, as duas perguntas que eu faço, imprescindíveis, são: qual é o número do meu quarto e qual é a senha do Wi-Fi? Não é assim? Muito bem. Nós vivemos conectados com o nosso smartphone, ou com o tablet, ou seja lá o que for. Nós precisamos nos conectar com o Wi-Fi de Deus. E a senha é a prece. É a oração que nos conecta com Deus. É abrir a boca da alma para os ouvidos divinos, principalmente nos instantes mais difíceis. É não ter vergonha, é se aproximar desse Pai bom e amoroso que Jesus nos apresentou. É deixar de lado esses preconceitos acerca das questões religiosas criadas pelos homens, porque Deus nos ama. Então, na hora da aflição, na hora da amargura, do tormento, aproximemo-nos de Deus. Aproximemo-nos, nos conectando com Ele. É o Wi-Fi amoroso espalhado por sobre o universo e nós não nos damos conta. Na hora da aflição, está sofrendo, está chorando, Pai, me ajuda. Senhor, estende a tua mão sobre mim. Eu sou necessitado. Eu sou um analfabeto das coisas celestiais. Estende a tua misericórdia sobre o meu coração. A dor nos torna a todos iguais, como eu disse há pouco. Mas, lembrando o velho Alziro Zarur, que já se encontra no mundo espiritual, ele dizia assim: todos são iguais perante Deus. A diferença está no trabalho. Essa é a diferença. O trabalho. Aqueles que de fato têm um comprometimento com as coisas boas da vida. Aqueles que de fato estão comprometidos com as transformações que a terra necessita. Mas eu preciso ir lá para a praça pública, em holocausto, me entregar a um gesto grandioso. Não! Vai para a praça do meio da tua sala. E presta atenção se não tem um filho fazendo assim. Pelo amor de Deus, me ouve. Pai, eu estou aqui, Pai. Como eu trabalho muito com jovens, me permitam fazer essa colocação, eu recebo muitas mensagens de jovens. Eu vou me matar porque eu sou gay. E o meu pai não me aceita como eu sou. Eu vou me matar por isso. É tão fácil hoje em dia, eu vou me matar. É a palavra que eu mais ouço entre os jovens. Isso me causa, assim, um espanto muito grande. Me deixa aflito. Eu tenho tido muitas oportunidades, eu tenho convivido com eles. Assim, muito de perto. Todos os lugares que eu vou, eu acabo falando com jovens. Embora a minha irmã disse que eu escrevo para crianças e jovens, mas eu também escrevo para jovens há mais tempo, como eu. Tá certo? Então nós temos livros para jovens, assim, como eu, para falar das coisas boas da vida. Eu me recordei de Jesus, da noite em que ele foi para o Monte das Oliveiras, no instante da despedida próxima dos apóstolos. Ele disse aos apóstolos para permanecerem ao lado dele, para velarem com ele. Ele se recolheu para a prece e quando se voltou estavam todos dormindo. E se deparou com Pedro, narra Mateus. E ele vira para Pedro e diz: mas tu não velaste pelo menos 1 hora comigo?
E a pergunta que se impõe hoje, para nós que somos necessitados de amor, para nós que somos necessitados dessa misericórdia, que a gente fala tanto, mas que não buscamos de fato com o coração sincero, é preciso velar com Jesus pelo menos 1 hora. 1 hora que seja. E como é que eu faço para velar com Jesus nesses dias tão difíceis? Eu preciso ir lá para o Monte das Oliveiras? Não, dentro de casa a gente tem o Monte das Oliveiras. Velar com os nossos filhos, está junto com os nossos filhos. Velar com a nossa esposa, está junto com a nossa esposa. Velar com o nosso marido, está junto com o nosso marido. É preciso velar com Jesus, porque Jesus está no próximo. Nós precisamos ter essa clareza. É algo matemático. Eu só me encontro com Deus, eu só tenho contato com Deus se eu respeitar quem está do meu lado. E para isso não importa se é gay, se é preto, se é branco, se é pobre, se é rico. Respeitar as pessoas, amar as pessoas, entender as pessoas, aceitar as pessoas. O eminente oncologista norte-americano, Dr. Bernie Siegel, escreveu um livro muito interessante chamado Amor, Medicina e Milagres. Nesse livro, ele conta desde o instante em que optou pela carreira médica, todo o trânsito pela universidade, não é? O destaque que ele obtinha pela inteligência muito especial, e conta também sobre o seu ceticismo. E ele narra algumas experiências depois que abandonou por um tempo a medicina e retornou e adotou novas práticas médicas. Ele começou a ouvir uma voz que ele não sabia identificar dentro da cabeça, ele não sabia se era consciência, se era um espírito, ele não sabia o que era, mas uma voz dizia para ele que ele tinha que olhar para os pacientes de uma outra maneira, não como doenças ou diagnósticos, mas como seres humanos. E foi isso que ele fez. Ele passou a tomar algumas medidas, como tirar, por exemplo, a mesa do consultório. E tornou o consultório uma sala de estar. O paciente entrava, nem se situava. Cadê a mesa do médico? Sente aqui no sofá. E estabelecia ali uma conversa agradável de parceria. Nós vamos nos ajudar e tal e tal. E cá para nós, né? Quando o médico trata a gente bem, a gente já acha que está curado. Porque basta simpatia, basta afeto, que a gente já fica feliz. Porque é disso que nós necessitamos. Afeto, amor, simpatia, carinho, educação, respeito. Ele tirou a mesa do consultório, raspou a cabeça para ficar como os pacientes que passavam pelo processo quimioterápico. Ele conversou com um paciente que estava com o tórax aberto e os outros médicos já davam ele como louco. Como é que alguém conversa com quem está entubado? Pedindo para que ele colabore na redução dos batimentos cardíacos que tinham ido a 183 e precisavam ser abaixados. Ele conversa com o corpo ali aberto e os batimentos cardíacos são reduzidos e o jovem é salvo. Ele fez uma experiência com 100 pacientes, propondo aos 100, previamente avaliados, examinados, 2 possibilidades de tratamento, a cirurgia ou a opção pelo tratamento psicológico, que seria a mudança de conduta diante da vida, o abandono dos velhos hábitos. E do universo de 100 pacientes, 80 optaram pela cirurgia. Porque as pessoas querem ser curadas, mas elas não querem curar-se. Para a gente se curar, a gente tem que abandonar os velhos hábitos. Aqueles que estão arraigados, aqueles que nós nem percebemos, mas que as pessoas dizem para nós o que somos e a gente não quer ouvir. Porque a gente nunca acredita que alguém tenha uma verdade para nos falar. E isso nos aflige profundamente. Isso nos torna criaturas infelizes. A saga desse médico é algo realmente impressionante. E ele sucumbe à necessidade e à realidade no laboratório de que as pessoas que fazem prece, os pacientes dele,
tinham uma sobrevida maior. Alguns obtinham a cura do câncer, alguns saíam do tratamento em breve tempo, surpreendendo o homem de laboratório, porque adotaram uma nova postura de vida. Desde o instante em que chegamos a uma casa espírita, ninguém aqui nos propõe salvação, porque não tem salvação, a não ser da nossa ignorância mesmo. A proposta aqui é uma proposta eminentemente educativa, que converge para a proposta de Jesus. A cada um é dado conforme as suas obras. Quais são as nossas obras? Aonde está o teu tesouro? Pode procurar, que lá onde está o teu tesouro, o teu coração também está. É uma decisão pessoal, intransferível. A caminhada é única, é sua, de mais ninguém. O seja oferece os recursos, é o passe, é o estudo, mas se nós não fizermos a nossa parte, e a gente precisa entender que fazer a nossa parte é fazer só aquilo que está dentro das nossas possibilidades. O Rio de Janeiro sediou as Olimpíadas, não é, o ano passado, e veio para cá aquele monstro, né, o Usain Bolt, não foi? Coloca ele para concorrer 800 metros. Ele não ganha. Porque ele só sabe correr 100 e 200 metros. E ele se especializou em correr 100 e 200 metros. Então, se eu só tenho a habilidade, a doação e os elementos magnéticos, o fluido animal, para aplicar passe, eu devo aplicar passe com harmonia, com amor, com carinho, com dedicação. Eu estarei amainando, aplacando as minhas amarguras e vencendo os momentos, porque eu estou servindo. Tem uma fala muito forte que corre o meu espírito, que está dizendo assim: se eu não vivo para servir, eu não sirvo para viver. Ela é forte, mas traz sim uma carga de realidade. Nós não podemos viver a revelia da vida que acontece à nossa volta. Nós estamos aqui para servir. O amor pode se manifestar por mim, no instante em que eu abraço, em que eu acaricio alguém, em que eu sou afetuoso, em que eu sou sincero. A maior queixa dos jovens com os quais eu venho convivendo é a dificuldade de se relacionar com os pais. Meu pai não me ouve, ou não me entende. É claro que o jovem, às vezes, exagera em suas colocações. Mas o pai tem que compreender o filho. Tem que passar a conversar e parar de falar. Tem que agir de uma outra forma. Desta mesma maneira, estabelecer um relacionamento diferente com Deus. Pessoal, vou falar que nem os protestantes agora, tá certo? Isso é palavra de vida, o que eu vou dizer agora. Estabelecer um relacionamento diferente com Deus é aceitar as coisas que nós não podemos modificar. Às vezes a gente quer lutar contra a tempestade. Sai de peito aberto, a tempestade está forte, granizo, nós não temos como vencer, mas a gente insiste em permanecer. Aí a amargura aumenta, a depressão se instala, o tormento vem e nós não conseguimos experimentar a felicidade que é possível experimentar, sim. Ela não é deste mundo, como afirmava Jesus, mas é possível ser feliz a partir deste mundo. Já sabemos pelas experiências mediúnicas, pelos livros, por tudo que nos chega, que existe vida depois da morte. Mas podemos nos indagar hoje se nós temos vida antes da morte. Uma vida produtiva, mais feliz, onde eu possa ser de fato feliz e tornar as outras pessoas felizes. A nossa irmã falava no começo dos ovos de Páscoa, não foi? Não foi isso? Precisa de quantos? Caixa de bombons. Quantos precisam? 600, só tem 30. Vejam, olha que oportunidade a vida está dando. Jesus multiplicava pães e peixes. Vocês têm a oportunidade de multiplicar bombons. Não é? As crianças não podem ficar sem os bombons. Então, por favor, o milagre dos bombons. Não importa se é da Lacta, da Garoto, a R$ 6,99,
ou a 7,90, como disse a minha irmã ali. O importante é que a gente colabore, estabelecer um motivo para viver, uma razão para viver, uma razão para sorrir. As pessoas não podem determinar a qualidade da sua vida. Você não pode ser sequestrado emocionalmente diariamente. Você não pode ser roubado de si, porque algum desequilibrado vem e lhe diz, você está sonhando com isso, mas esse sonho não é importante, mas é importante, é seu. Nós somos os artífices. Nós somos os elaboradores, os engenheiros, capazes de realizar os nossos sonhos para ir atrás daquilo que nos cabe, daquilo que nos interessa. E no instante em que o joelho fraquejar, ameaçar dobrar, que as lágrimas rolarem, nem assim você deve desistir. Converse com Deus. Ó compassivo Senhor, estenda a tua mão amorosa sobre o meu coração. Compassivo Senhor, visita meu lar. Atende às minhas angústias, acalma meu coração. Aproxima-te da minha casa. Envolve aqueles que não me compreendem ainda, aqueles que não entendem que a vida na terra, ela é cíclica. Compassivo Senhor, derrama a tua misericórdia sobre o meu coração. Me ajuda a ser compreensivo. Me ajuda a não exigir tanto, ou a exigir mais de mim e menos dos outros. Me ajuda a eliminar, a aprender, a não criar expectativas. Já que eu devo viver um dia de cada vez, uma hora por vez, já que nem esse corpo no qual eu me manifesto me pertence, compassivo Senhor, dai a tua misericórdia, auxilia-me nos sentimentos cristãos, auxilia-me a amar esses nossos irmãos que vivem longe, afastados do bem. Oremos, trabalhemos, confia, acredita, ama, perdoa, insiste, persiste, vai adiante. E se em algum momento o caminho ficar nublado pelas lágrimas que turvam o nosso olhar, a gente para e ora. Usa a senha do Wi-Fi. Pai nosso que estás nos céus. E em toda parte, na luz dos sóis do infinito, Pai de todos os aflitos desse mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila e nem erra, nos céus como em toda a terra, de lutas e de sofrimentos. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro sobre um mundo de desterro distante da tua luz. Auxilia-nos também, nos sentimentos cristãos, a amar os nossos irmãos que vivem longe do bem. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Assim seja. O Pai de Jesus é o seu Pai. Jesus é o seu irmão. É preciso apenas trabalhar. Que tenhamos alegria no trabalho. Prazer de fazer o bem. O prazer de tornar a vida atraente. Mude o caminho. Mude de calçada. Mude o penteado. Mude o jeito de sorrir. Mas mude. Porque a vida é essa metamorfose constante. A vida se faz em nós. E a partir de nós, ela pode fazer aqueles que nós amamos muito mais felizes. Nós estaremos encaminhando para o encerramento da nossa abordagem, dizendo que quem quiser comprar o livro, ficaremos felizes, mas quem não quiser, o abraço é de graça. Certo?
Eu vim de Olinda, eu sou paulista, mas se alguém percebeu algum sotaque nordestino, na minha fala é a convivência. Minha mãe dizia que andando junto só não pega a perna quebrada. E é verdade. E já me flagraram dizendo, você é do Nordeste? Eu falo, não, eu sou de São Paulo. Mas lá em Olinda a gente fica assim, desse jeito. Mas em Olinda a gente fica também muito feliz com o aprendizado que eu tenho tido com o povo nordestino. Um povo forte, de fibra, que sofre muito, mas que não perde a fé de viver. Eu peço a Deus que os abençoe, que vocês possam retornar para os vossos lares, levando a paz que o Seja oferece. Rememorando a nossa Amélia Rodrigues, pela psicografia do Divaldo, aquele finalzinho do poema da gratidão diz assim, é tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se esse lar é uma mansão, ou se é um ninho, ou se é uma casa no caminho, uma tapera na favela, um bangalô, seja lá o que for. Mas o importante é que dentro dele exista a figura do amor. Do amor de mãe ou de pai, de esposa, de marido, a presença de um filho, ou pelo menos a companhia de um cão, porque é muito triste viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para me deitar, nem aí reclamarei, pelo contrário, eu te direi. Obrigado, Senhor, porque eu nasci. Muito obrigado, porque eu creio em Ti, pelo Teu amor, pelos senhores, pelas senhoras, pelos vossos lares e principalmente pelos vossos filhos. Muito obrigado, Senhor.